A palavra é sua. Ué, é o que tá aqui, para você ter as orientações gerais. Boa tarde a todos. Nossa, alto. Troca. Bom, só as orientações iniciais então. Mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes. Esse é o nosso terceiro e último dia então. Esse local então que nós estamos foi gentilmente cedido, já falou isso, pela Sociedade Brasileira Soka Gakkai, que é parceira do IEL há muitos anos em vários eventos. Então a única exigência que nos fazem, e eu falo com vocês aqui neste momento, é que fica proibido dentro desta sala consumo de qualquer alimento. Nós temos um momento específico para o nosso lanche, lembrando que vamos fazer o mesmo acordo. Daqui a pouquinho eu desço lá embaixo, deixo uma mesinha de café a tarde inteira, vou fazendo quantas vezes for necessário. Pode ir lá tomar o seu golinho de café, beliscar a bolachinha, mas não coma nada aqui, tudo bem? Desce e faça o seu lanche lá embaixo. E então, só para lembrar, todos que estão aqui já estão inscritos. Quando sair o certificado, nós vamos comunicá-los pelos e-mails, tudo certinho. Queremos agradecer então a presença de todos vocês e desejar um encontro maravilhoso, uma excelente tarde de encontro. E encerramos hoje este evento, que até agora foi brilhante, emocionante, e eu tenho certeza que vamos fechar com chave de ouro. Um bom evento a todos. Teremos agora a nossa sexta palestra. Modelo Denver, a importância da intervenção precoce no tratamento de crianças com autismo. Com Thais Helena Honório Garcia, Clínica Santé Método Denver, formada em terapia ocupacional, coordenadora por 10 anos do Instituto Comunicar e Crescer, adolescentes com autismo. Servidora do modelo Denver, com mais de 20 anos de experiência com desenvolvimento infantil, oferecendo ensino e atendimento, especializado para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, e suas famílias. Professora, a palavra é sua. Licença. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder contribuir e passar um pouquinho, da minha experiência, do meu trabalho com vocês, que eu acho que vocês são o futuro aí, dessas famílias, dessas crianças, que tanto a gente fala com autismo, Então, nós, no decorrer da nossa conversa, de toda essa nossa troca, vocês vão ver o quão é importante o papel de vocês. E quando eu fui convidada pela Silvana, até agradeço o convite, eu falei, não, eu vou com o maior prazer, porque eu acredito que 90% de uma qualidade de tratamento de uma criança autista ou do seu desenvolvimento, ela depende muito de vocês, professores. Então, espero que a gente possa, nessa tarde, trocar muitas informações e as minhas informações que possa servir aí, obrigada, Luan, para que vocês levem, carreguem para a vida de vocês, tá bom? Então, eu queria só fazer uma apresentação, me apresentar, sou a Thais, sou terapeuta ocupacional, sou mãe, sou esposa, tenho 2 filhos, um filho que já está no 4º ano de Direito, outro no ensino médio, e dentre outras coisas, sou apaixonada por saber cada vez mais do autismo, Toda a minha trajetória, ela começou com uma proposta que eu tive de assumir a coordenação do Instituto Comunicar e Crescer, que era um instituto que trabalhava com crianças
e adolescentes, né, tanto com síndrome de Down, com paralisia cerebral e com autismo. E o meu papel dentro desse instituto foi formar, né, foi preparar alguns adolescentes dentro do autismo a inserir no mercado de trabalho. E eu fiquei encantada, porque eu vi o potencial deles. Eu falei, meu Deus, esses adolescentes precisam ser mais lapidados, né? E a minha busca começou daí, gente, porque quando eu assumi esse projeto, essa coordenação, eu já peguei essas crianças, esses adolescentes já com um bom caminho, uma boa trajetória. E eu fiquei imaginando, puxa, se eles tivessem tido oportunidades, né, de inserção desde lá, né, da primeira infância, talvez eles poderiam estar muito melhor inseridos e algumas dificuldades talvez não estariam estabelecidas como estavam naquele momento. Aí eu pensei, eu quero me dedicar a algum tratamento precoce. E aí foi a minha busca, aí foi a minha saga, mas nós vamos falar sobre isso. Então, o que é terapia ocupacional? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é a terapia ocupacional? Nunca ouvi falar. E eu imagino, porque eu também, quando eu fui fazer a terapia ocupacional, eu quase não sabia o que era, né? Eu fui por uma professora minha, né? Tudo começou por uma professora minha, que ela era professora da PAI, né? De uma outra cidade, e ela falou assim para mim, eu amava fazer estágio com a educação especial. E ela virou para mim e falou assim, Thaís, você tem que fazer terapia ocupacional. E eu falei, eu vou fazer. Nem sabia onde era, onde tinha. Para mim, tinha aqui em Londrina. E no fim, o único lugar mais próximo era Curitiba. E eu acabei indo para lá. É uma formação de 4, 5 anos, né? É uma profissão da área da saúde. Então, o terapeuta, eu nem vou ficar lendo para vocês, mas eu vou tentar explicar um pouquinho. O profissional de terapia ocupacional, ele tem como objetivo promover uma melhora na qualidade de vida, né, tanto de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, dentro das atividades de vida diária e vida prática. Então, essas atividades de vida diária é banho, alimentação, higiene, vestuário. Então, o terapeuta ocupacional, ele ensina, ele adapta, ele orienta a família, ele orienta a equipe, ele vai até a casa desse paciente, ele adapta o ambiente para que tudo isso seja voltado para uma melhora na qualidade de vida e, consequentemente, né, dentro de uma aquisição mais rápida de aprendizado. A terapia ocupacional, ela pode atuar em vários campos, né? Então, ela pode atuar dentro da parte de psiquiatria, dentro da parte de geriatria, em hospitais, clínicas, que é o meu caso, que eu escolhi, eu parti para a área neurológica, que é algo que eu amo, sou encantada tudo que diz ao cérebro, ao neurológico, né? Então, hoje, toda a minha busca, minha trajetória, meus cursos, eles são voltados para a área clínica e para a parte neurológica. Temos questões de empresas, às vezes funcionários com LERS, né, lesão por esforços repetitivos. O terapeuta ocupacional, ele vai até o ambiente, ele adapta. Então, o terapeuta ocupacional, ele pode atuar em várias áreas e ele faz parte do conselho também de fisioterapia. Então, a gente tem um conselho que é o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, a terapia ocupacional, ela atua no mesmo conselho do fisioterapeuta, porém são profissões distintas e com curso de faculdade separado também, tá? Hoje, a terapia ocupacional aqui no Paraná, eu acho que só tem na Federal. Onde eu fiz, que foi a Universidade da Tuiuti, não tem mais o curso de terapia ocupacional e o curso da Tuiuti acabou migrando para a Federal. Então, acho que é o lugar mais perto que hoje nós temos aí o curso de terapia ocupacional presencial. Existem alguns cursos online. Como eu disse, as áreas de atuação,
né, já falei, e para a gente poder, né, falar sobre o que eu vim falar mesmo, que é modelo Denver. Alguém de vocês já ouviu falar no modelo Denver? Já? Isso. Então, o tema de hoje vai ser modelo Denver, a importância da intervenção precoce no tratamento de crianças com autismo. Para a gente poder entender o modelo Denver, eu queria só recapitular com vocês. Eu acredito que essa semana tenha sido uma semana muito produtiva para todos aqui. Eu acho que vocês já escutaram falar muito do autismo, né? Mas eu vou só rever algumas questões, porque durante o nosso, né, decorrer aqui de palestra, a gente vai poder falar em alguns sinais e sintomas. Então eu queria só ter a certeza de que vocês, né, passaram por esses tópicos, e que, se surgir alguma pergunta, a gente também pode estar trocando essas informações. Então, o que é o transtorno do espectro autista, né, que a gente escuta muito e está tão em evidência? Então, o transtorno do espectro, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por deficiente interação e comunicação social, padrões estereotipados e repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual irregular. Os sintomas começam cedo, na infância. Na maioria das crianças, a causa é desconhecida, embora existam evidências de um componente genético em alguns pacientes, né, e doenças, mas podem estar associadas a uma causa médica. O diagnóstico é baseado na história sobre o desenvolvimento e observação. O tratamento consiste no controle comportamental e, às vezes, medicamentoso. É muito importante a gente colocar que hoje, né, às vezes as pessoas perguntam: existe um exame para detectar o autismo? Né? Não, o autismo, ele não tem nenhum exame. O diagnóstico, ele é clínico. Então, o que significa um diagnóstico clínico? Então, esse pai vai chegar lá na consulta, tanto comigo, quanto com o neuro, quanto com o psiquiatra, e ele vai começar a falar: olha, o meu filho, doutor, em alguns momentos ele anda em ponta de pé, ou ele flepa. O que é flepa? É fazer um movimento com a mão, ou ele tem um balanço com o corpo quando ele está paradinho. Ai, doutor, olha, ele tem muita seletividade alimentar. Hoje comia mamão, amanhã não come mais. Gostava de verdura, agora não pode nem ver. Então, isso é uma seletividade alimentar. Então, tudo que esse pai, essa mãe vai falando, esse médico vai anotando. E como se fecha, gente, um diagnóstico? Hoje, às vezes tem muitas pessoas aí se perguntando: ai, por que hoje a gente ouve falar muito em autismo? Nossa, tudo é autismo. Por que antes não se falava e hoje fala muito? Por que está acontecendo diagnósticos muito precoces? E graças a Deus que isso está acontecendo. Porque antes, para poder se fechar um diagnóstico, precisava muitas vezes da criança ter ali de 10 a 12 sinais e sintomas. Então você imagina, uma criança, para ela muitas vezes adquirir ali 10, 12 sintomas, às vezes ela estava com quase 8 anos de idade, e aí isso daí já foi. Aí ela já perdeu as oportunidades de intervenção da primeira infância. Então isso foi se mudando. Hoje, com 4 a 5 sinais e sintomas, o neuro já consegue fechar um quadro de autismo. Graças a Deus, mais uma vez eu repito. Então, gente, dentre os principais sinais e sintomas que eu questiono muito na minha consulta quando os pais chegam, e os neuros também, estão estereotipias, né? A questão da ponta de pé, baixa frequência de olhar, não faz triangulação do olhar. O que é isso? É quando às vezes a gente está numa conversa e a pessoa fala assim: ai, João, o João olha
e de repente se tem uma outra pessoa, ele olha para outra pessoa e de repente volta para o assunto. Então a criança dentro do espectro, ela não faz, ela tem muita dificuldade de olhar para um, olhar para o outro, voltar para ela, triangulação. Então isso é uma das questões que a gente pergunta muito. Comportamentos disruptivos. O que são comportamentos disruptivos? São aqueles comportamentos que às vezes muitas pessoas falam, ai, aquela mãe da educação, olha lá, aquela criança se jogando no chão, aquela criança se rolando, aquela criança gritando, batendo a mão, né, no ouvido. Então, comportamentos disruptivos são aqueles comportamentos que aos olhos da sociedade eles não são bem aceitos. Então, nem sempre a criança que apresenta um comportamento disruptivo é porque ela recebeu um não, ou é porque ela foi frustrada. Então, o comportamento disruptivo às vezes vem até pela criança não se ajustar no ambiente que ela está. Então, como muitas das crianças têm a dificuldade da fala, né, são muitas vezes não verbal, elas se usam de comportamentos disruptivos para poder demonstrar aquilo que ela quer naquele momento. Então isso é muito bom, é uma das maiores características que a gente recebe de um pai, é o comportamento disruptivo. Comportamentos repetitivos, que é aquelas questões, né, que eu falei para vocês. Às vezes uma criança, ela vai pegar um carrinho e às vezes ela vai fazer o mesmo movimento várias vezes ou por um tempo bem extenso. Então ela vai ficar com esse carrinho para lá, para cá, para lá, para cá, ou ela vai pegar, virar esse carrinho e ficar brincando com a roda desse carrinho em vez de dar a função adequada. Então esses são os comportamentos repetitivos. Elas acabam tendo maior interesse em objetos do que pessoas. Por quê, gente? Porque o objeto não conversa com ela e não cobra dela demandas. Já as pessoas vai falar, olha, você gosta do quê? Você prefere este ou este? Você gosta do amarelo ou do azul? Então, quando ela tem que se socializar com outra pessoa, ela sabe que vai vir demandas e cobranças para ela. Então, a criança dentro do espectro, ela tem um interesse mais em se socializar com o brinquedo, com objetos, do que com a própria pessoa. Maior sensibilidade a sons, luzes, cheiros ou contato. Então, às vezes, vocês podem observar, às vezes vocês estão, não sei se vocês já se perceberam, no mercado ou em algum lugar, igreja, e vocês observam que tem uma criança com um abafador, com fone de ouvido, que na realidade não é um fone que está lá tocando muitas vezes música, mas a gente chama de abafador. Então, no momento em que essa criança coloca um fone no ouvido, a gente blinda ela desses estímulos externos. Então, para uma criança que tem uma sensibilidade, eu acho que saiu ali, aqui, voltou, obrigada. Então, para uma criança que tem essa sensibilidade, esse abafador lhe ajuda bastante, tá? E ela tem dificuldades na comunicação, dificuldades para expressar ideias e sentimentos. Então, é uma criança que muitas vezes não consegue demonstrar afetividade ou amor. Eu estou falando isso, gente, mas isso daqui não é via de regra para todas as crianças. O que eu quero dizer é que essas são algumas das principais características, dos principais sinais e sintomas. Então, se daqui a mãe chegar no meu consultório, ou no consultório do neuro, e já relatar pelo menos 4, 5, o neuro já consegue fechar diagnóstico. Como terapeuta ocupacional e qualquer outro profissional que não seja neuro ou psiquiatra, não se fecha laudo, tá? Então, o laudo é fechado pelo neuro e pelo psiquiatra. O que acontece muito? O neuro, muitas vezes, quando ele tem uma dúvida,
ele acaba mandando para a gente avaliar. Porque a nossa avaliação, vocês vão ver dentro do Denver, ela é muito robusta, é uma avaliação que ela pega todas as competências do desenvolvimento infantil. Então, quando esse médico fica um pouco inseguro com o relato, com essa anamnese da família, ele manda para os profissionais para uma possível avaliação. Seletividade alimentar, que a gente falou, e um aborrecimento com mudanças na rotina. Então, é uma criança que, se ela estiver sentada aqui, de repente, sem dar previsibilidade ou sem avisar ela com antecedência, a gente fala assim, olha, agora, Joãozinho, nós vamos precisar sair, ou nós vamos precisar ir lá para o lado de fora. Essa criança, muitas vezes, ela tende a se descompensar, porque o novo assusta ela. O novo, ela não está preparada para enfrentar o novo, tá bom? Então, vamos entrar agora, já que a gente entende, né, já conseguimos ver aí um pouquinho da característica do que é o autismo, sinais e sintomas, vamos falar do modelo Denver. O que é o modelo Denver? Então, hoje, aqui em Londrina, a minha clínica foi pioneira em trazer o modelo Denver para a nossa região aqui. Então, o modelo Denver é um modelo extremamente robusto, tá? Onde ele é naturalista. Então, a gente parte do princípio do interesse da criança. Então, o modelo Denver é um modelo naturalista que se baseia na motivação, interesses e preferências da criança, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento, para comunicação e interação. Esse modelo ele foi desenvolvido em laboratórios e centros de excelência e pesquisa dos Estados Unidos. Em 2010, ele tornou-se um tratamento clínico para crianças com autismo. E após 35 anos de pesquisa, observou que ele reduziu os sinais, os sintomas, e o que levou a uma adoção como tratamento clínico, né? Então, como que eu cheguei, né, até o modelo Denver? É aquilo que eu falei para vocês. Eu tinha muita necessidade de querer poder fazer algo para os pacientes autistas, mas desde pequenininho. Aí eu lembro que um dos médicos falou assim para mim, Thaís, vai para Buenos Aires que lá vai ter um curso onde você vai conseguir ver como que faz, né, como que detecta sinais de autismo já no nascimento. Eu falei, no nascimento? Falei, não, mas isso não pode ser, né? Pois bem, gente, peguei e fui para lá. Aí cheguei lá, né, com uma semana de curso, e eu fiquei encantada, porque aí eu vi como que lá fora estava bem mais adiantado nessa questão de diagnóstico precoce do que aqui no Brasil. Aí eu voltei mais ainda com aquele desejo de fazer algo, mas ao mesmo tempo perdida no que buscar, no que fazer. Eu quero fazer, mas o que buscar, né? E só para passar para vocês, um dos sinais bem precoces que a gente já pode observar logo após o nascimento é assim, a mãe que está dando de mamar para uma criança. Então a mãe, geralmente, nós que já somos mães, né, já passamos por isso, a gente tem muito hábito de, na hora que estamos amamentando, a gente conversa com os nossos filhos ali, né? A gente brinca, a gente fala, ai que bonitinho, que lindo. Essa criança, automaticamente, na hora que está tendo essa conversa entre mãe e filho, ela tem que, mesmo mamando, sugando, ela tem que olhar para essa mãe. E aí o que acontece? Quando essa criança não faz esse levantamento de olhar, ali já levanta um pontinho de interrogação que pode ser que essa criança tenha algum atraso ou alguma dificuldade já nessa parte de social. Olha que coisa mais rica, gente. E aí, quando essa equipe detecta essa dificuldade de olhar já desse bebê, já se entra em intervenção dentro do próprio hospital. Então, antes da mãe até ir embora para casa com esse bebê, ali já se começa um trabalho de estimulação precoce. E é falando na estimulação precoce
que eu fui buscar o modelo Denver, né? Então, toda a minha formação eu fiz no Canadá. Então, fui buscar tive a experiência, a oportunidade de ficar uma semana em inclusão dentro de uma casa com 3 famílias de crianças autistas. Então, eu acordava, eu tomava café, eu almoçava, dormia, acordava de novo, junto com essas 3 famílias, para mim poder observar como que essas crianças se portavam no dia a dia. Porque isso foi um divisor de águas na minha vida, porque às vezes, para a gente poder entender o próximo, a gente muitas vezes precisa passar pelo que o próximo vive. Então, hoje eu tenho assim uma experiência muito grande da dificuldade de uma família em lidar com uma criança quando recebe um diagnóstico, até mesmo, às vezes, em não saber das estratégias que ela tem que realizar dentro do processo de intervenção. Então, voltei do Canadá, fiz minha formação lá e voltei louca para poder abrir, né, a clínica para poder fazer todo esse tratamento de intervenção precoce. Então, assim, é um tratamento, é um processo de intervenção que a gente trabalha com a precocidade. Então, as crianças hoje lá da clínica, elas são crianças de 11 meses até mais ou menos 6 anos e 11 até 7 anos. Então, é a precocidade mesmo. Então, a gente trabalha dentro da precocidade na primeira infância. O que o Denver, ele prioriza? Então, a criança, né, ali, ela passa a ser o centro das atenções. Então, em vez de eu querer, como profissional, chegar lá e querer fazer tudo para essa criança, eu observo o que ela está fazendo. Se ela está levantando a mão, eu levanto. Se ela está brincando com o carrinho para lá e para cá, eu imito. Então, primeiro eu faço uma varredura dos interesses dela, do que ela gosta, porque a gente erra muito. A gente erra porque às vezes a gente quer brincar com a criança, e eu vou falar, quando eu falar criança, eu vou me referir às crianças dentro do espectro, tá, gente? Então, a gente tem o hábito de querer ensinar no primeiro momento o que ela deve fazer. E a gente não pode fazer isso. A gente primeiro tem que partir do interesse dela, porque às vezes o meu interesse não é o dela. Às vezes, se eu quero brincar com o carrinho de fazer, né, um circuito, às vezes o interesse daquela criança naquele momento é em girar a rodinha. Aí vocês perguntam para mim, mas Thaís, ele vai ficar girando rodinha por quanto tempo? Jamais a gente vai deixar esse comportamento passar ali de 3, 4 minutos. Porque o modelo Denver, ele é um modelo que ele cria estratégias dentro do brincar. Então, toda a nossa intervenção é feita através do brincar, com brinquedos. Então, quando a criança ela pega um brinquedo e ela fica ali 2 minutos rodando, aí como que eu entro e ensino uma variação para ela? Depois de 2 minutos eu faço uma variação, às vezes eu pego esse carrinho, eu faço um movimento com a boca, eu chamo a atenção com o som, de repente ela olha e ela começa a engajar na minha brincadeira. E aí a gente faz aquela troca, de repente ela cansa, volta pro dela, eu volto junto. Daqui um pouco ela me dá abertura, eu ensino novamente algo diferente para ela fazer com aquele brinquedo. A motivação. Então, se a criança está motivada, eu tenho muita abertura para ensinar coisas novas para ela. Por isso que o Denver ele parte da motivação. Eu tenho que respeitar um distanciamento. As crianças dentro do espectro, elas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, de aceitar que a gente se aproxime muito. Então, quando a gente vai brincar, às vezes a gente quer entrar dentro da criança, né? Então, dentro do modelo, a gente trabalha muito com distanciamento. A gente respeita esse distanciamento. Então, todo o nosso posicionamento de intervenção, ele é frontal.
Eu nunca vou estar do lado de uma criança, ou de lado ou atrás, eu sempre vou estar frontal com ela. Por quê, gente? Para que ela possa, em alguns momentos, levantar a cabeça e ver o que eu estou fazendo. Se já é difícil para elas fazer o levantamento de olhar frontal, imagine se um profissional estiver do lado esquerdo ou direito dela. Ele não vai buscar esse profissional. E aí esse aprendizado vai ficar falho. Então, o distanciamento eu tenho que respeitar, esse posicionamento frontal e a cadeia de suporte. O que significa cadeia de suporte? É o que eu uso, é o que nós usamos, é o que todas as assistentes terapeutas da clínica usam para fazer o modelo acontecer. Então, só para vocês terem uma noção. Então, eu peço para a criança pegar um carrinho que está ali. Então, esse carrinho está aqui. Aí eu falo assim, Joãozinho, pega o carrinho. Eu fiz o verbal, que é o suporte físico verbal. O Joãozinho não pegou esse carrinho. Aí eu uso o suporte físico verbal e gestual. Joãozinho, ó, pega o carrinho. O Joãozinho nada de querer pegar esse carrinho. Aí eu parto para o suporte físico verbal, gestual e parcial. O que significa o parcial? É que eu vou tocar a minha mão, às vezes na mãozinha dele, para direcionar onde eu quero que ele vá. E se ele não foi, aí eu vou no parcial. Aí eu pego a mão dele e faço ele pegar aquele carrinho. Porque a gente sempre fala que quando a gente dá uma demanda para uma criança, a gente tem que ir até o final para cumprir. Então, se eu falo para ele, Joãozinho, pega o carrinho, e ele nada, e eu vou lá, acabo pegando o carrinho para ele, eu estou reforçando cada vez mais esse comportamento inapropriado que ele não quer fazer. Então, gente, já se começa por aí. As nossas crianças lá de intervenção, ela já entende que demanda dada é demanda cumprida. Às vezes elas não fazem já direto, só com o suporte físico verbal, porque elas muitas vezes não conseguem mesmo nem saber o que elas têm que fazer. Então a gente dá a oportunidade, quando a gente usa essa cadeia de suporte de menos para mais, de ver em qual estágio de conhecimento que essa nossa criança está. O modelo Denver, ele é um modelo tão robusto que quando a criança vem para avaliação, não fica uma competência de fora para ser avaliada. Então, a criança, quando ela está no processo de intervenção dentro lá da clínica, ela todos os dias ela vai ter objetivos que vão trabalhar comunicação compreensiva, comunicação expressiva, competências sociais, jogo, cognição, habilidades motora fina, habilidades motora grossa, imitação, comportamentos adaptativos e independência pessoal. Gente, a criança dentro do espectro, ela tem falhas em todas essas competências. Por isso que a gente fala que o modelo Denver, ele é um modelo robusto, porque ele vai, a hora que essa criança entra por uma intervenção, ela vai ser trabalhada, ela vai ser lapidada em todas essas competências. E não somente na fala, não somente no motor, mas em si, em todas essas competências, tá? Bom, então vamos lá. A criança, como que funciona? O pai, mas Thaís, como que faz para o filho da minha vizinha receber um atendimento ou um tratamento do modelo Denver? Então a gente tem essa é a estrutura da clínica Santé, para quando a gente recebe uma criança, né, ou já com pedido para o tratamento, às vezes ela já vem laudada, já vem pelo neuro, o neuro já manda para nós, ou às vezes a mãe procura por conta própria.
Então, vindo pelo neuro ou vindo por conta própria, a nossa estrutura é essa. Então, a primeira é uma consulta com a mãe, com a família, com o pai. E nessa anamnese, eu faço um mapeamento da criança e do seu quadro clínico. Então, essa mãe, ela vai contar da gravidez, essa mãe vai contar um pouquinho de como que foi o nascimento, né? Essa mãe vai contar se na família tem alguém que levanta uma suspeitinha, né, pro autismo. Às vezes, olha, o vô, sabe o vô, Thaís? O vô nunca gostou de festa. O vô chegava visita na casa do vô, o vô fechava a porta, o vô ia pro quarto, o vô não gostava disso, o vô não gostava daquilo. Ou até mesmo o próprio pai ou a própria mãe, gente, depois de várias perguntas que a gente faz, porque essa primeira consulta, ela demora em torno de 1h30, 2 horas. A gente faz um mapeamento geral. Então, quando chega no final da consulta, às vezes o pai fala assim, Thaís, eu acho que eu sou autista. Por quê? Porque a gente tem uma grande probabilidade da questão genética, do hereditário. Então, se não é o pai que se identifica, a mãe se identifica. E a gente mesma, gente, com 25 anos aí de estrada, a gente bate o olho ali, a gente já, dentro da gente, a gente já sabe, né? Esse pai ou essa mãe tem um pezinho lá, né? Porque a gente também observa, às vezes é pai que está ali 2 horas na sua frente, mas não fez um contato visual com você. Ou é pai que responde somente aquilo que você pergunta. E aí eu vou falar para você, gente, o que isso tem a ver? Hoje eu falo que ter um diagnóstico de autismo não é nada diferente do que outras crianças. Se essa criança for muito bem trabalhada, ela passa o rolo numa criança neurotípica. E eu posso afirmar isso para vocês, porque eu já tenho crianças que passaram pelo processo, estão em escola de ensino regular, e a escola liga, Thaís, fala para mim, é autista mesmo? É autista. Mas o que aconteceu? O tratamento ele foi tão eficaz que os sinais e sintomas passam despercebidos dentro da sociedade. E é isso, gente, que a gente quer. Porque quando você não faz um tratamento, uma intervenção precoce, a gente dá a oportunidade dessa criança ficar exposta ao mundo lá fora e a bullying, né? Porque ela vai ter comportamentos diferenciados de outra criança, ela vai ter atitudes diferenciadas e a sociedade em si, muitas vezes, é cruel. É cruel. Então, o que a gente faz? Passou por essa anamnese, a gente marca um novo dia para essa criança ser avaliada. E olha como é rico essa avaliação. Eu falei para vocês que a avaliação, ela pega todas as esferas do desenvolvimento, todas. Então, todas as competências vão ser avaliadas. Também é uma avaliação que demora em torno de 1h30. O nível 1, então, toda criança que chega, se ela tem 1 ano, se ela tem 2, se ela tem 3, ela vai ser avaliada começando pelo nível 1. O nível 1 é de 1 ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio, e a gente avalia 98 habilidades. Vamos supor que essa criança fez 80% ali da avaliação, a gente passa essa criança para o nível 2. Esse nível 2 é de 1 ano e meio a 2 anos. Aí o dia que essa criança vem, a gente já avalia 122 habilidades nesse nível 2, que é para uma criança de 1 ano e meio a 2. E assim sucessivamente. Então, o nível 4 é onde a gente fala, se a criança conseguiu atingir todos os parâmetros de habilidades de uma criança de 4 anos, esse nível 4 corresponde a 48 meses, essa criança está apta para seguir o mundo lá fora, tá? Então, a maioria das crianças, gente, fica no nível 1, tá? Porque tem muitas falhas mesmo. Então, a devolutiva, aí fizemos a avaliação. O que acontece na avaliação? Até, acho que eu não passei aqui. Então, na avaliação, a gente segue
esse protocolo aqui, ó. Então, esse caderninho, esse protocolo é a ferramenta de avaliação nossa, que chama checklist, tá? Então, aqui tem todas as habilidades, tem as 98, 122, 105, 127, estão tudo aqui. O que acontece? Eu, como terapeuta ocupacional, aí eu tenho a minha sócia também, Eliane, ela é fono, e tem a Mariane também, que é psicóloga. Então, entramos nós três juntas na avaliação com essa criança. Esse pai, ele vai ficar olhando essa criança numa sala de espelho espião. Então, esse pai, muitas vezes, ele não entra para dentro da avaliação porque ele acaba atrapalhando. Porque a hora que a gente quer avaliar alguma coisa, essa criança, em vez de fazer, ela acaba buscando o colo do pai ou da mãe. Então, essa mãe, ela entra, ela sobe, mas ela chega na sala de avaliação, ela fica atrás de um espelho, que a gente fala que é o espelho espião, e ela coloca um fone de ouvido. Então, ela vê tudo o que está acontecendo lá dentro, na hora que nós estamos avaliando, ela escuta tudo, mas a criança não está vendo ela, tá? E aí, o que a gente faz? Então, com a minha experiência de terapeuta ocupacional, mais a fonoaudióloga, mais a psicóloga, a gente faz um scanner das potencialidades e limitações e várias observações clínicas. Gente, quantas vezes na nossa avaliação a gente percebeu que a criança que estava ali tinha muito mais coisas do que o autismo. E essa família veio só pelo autismo. E observando, é uma criança molinha, que o tônus é baixo, é uma criança que nem sempre consegue sentar. E aí a gente vai fazendo esse scanner e muitas vezes descobre que às vezes essa criança tem até uma paralisia cerebral com o autismo junto. Então, gente, é muito sério, é muito importante, por isso que a gente fala, o profissional que vai avaliar uma criança, ele tem que ter o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e tem que entender isso na ponta da língua, porque ele tem que entender os marcos do desenvolvimento, ele tem que saber o que naquela idade a criança já deveria estar fazendo e não faz. Ele deveria entender que o tônus de uma criança para 2 anos já é um tônus. O que é tônus? É a força muscular. Então, que a força muscular daquela criança já é uma força boa, onde ele senta e levanta sem precisar fazer apoio. E aí nós temos criança que só consegue levantar se apoiar no chão. Então, a gente escaneia tudo isso. Aí, depois disso daí, marcamos um outro dia que é a devolutiva. Aí, nessa devolutiva, os pais vêm novamente, sem a criança, e aí a gente dá um feedback do que nós observamos na avaliação. Nesse momento, gente, a gente explica para o pai, olha, o seu filho sim tem um risco muito grande para TEA, ou o seu filho tem várias características, ou vários sinais e sintomas, então vale a pena, pai, você pegar a nossa avaliação agora e levar para o neuro. Então, quando a criança ela não tem o diagnóstico, a gente nunca chega para a mãe e fala assim, ó, o seu filho é autista. Não, a gente pega todos os dados da avaliação e a gente orienta, a gente dá esse feedback de incentivo para essa família buscar uma palavra ou até mesmo um retorno desse neuro em relação ao laudo. Aí essa criança, né, ela vai buscar o neuro, aí de repente ela volta, já com o laudozinho lindo, maravilhoso de autismo. Aí o que acontece, gente? Aí essa criança entra para dentro da clínica. Aí sim a nossa intervenção acontece. Como que funciona a intervenção do modelo Denver? As crianças frequentam a clínica todos os dias, de segunda a sexta, de 3 a 4 horas por dia. Então, elas passam de 3 a 4 horas por dia em intervenção dentro da clínica. É uma intervenção extremamente robusta, é uma intervenção de intensidade e frequência,
onde essa criança, muitas vezes, recebendo esse bombardeio de estímulo, essa criança alavanca a gente em tão pouco tempo. Por quê? Porque ela entrou bem precoce e às vezes ela não tem tantos sinais e sintomas, e quando a gente começa esse trabalho de intervenção, isso vai esvairecendo, isso vai sumindo. Comportamentos inapropriados vão se esvairecendo e vão dando abertura para que comportamentos adequados entrem. Então, semanalmente, essa criança ela fica de 15 a 20 horas dentro da nossa clínica. Mas, Thaís, quem que define as 15 ou 20 horas? Então, 15 horas é uma criança que vai e passa 3 horas por dia. 20 horas, ela fica o meio período, as 4 horas. Mas quem que define isso? Na nossa avaliação, quando a gente manda, a gente já coloca um sugestivo. Se é uma criança que ela tem um comprometimento maior, a gente já coloca uma sugestão de 20 horas. Se é uma criança que não tem tantas limitações, a gente coloca como 15. Mas muitas vezes, essa criança, antes de chegar para nós, ela já foi no neuro. E o neuro já bateu o olho nela e viu que ela é um autista, já deu o laudo, viu o grau que essa criança se encontra de limitação e já coloca lá, olha, eu quero que vocês vão e fazem o atendimento de 20 horas por semana de intervenção. Como que funciona a nossa estrutura dentro da clínica? Como que o modelo Denver, que é um modelo de intervenção precoce, ele acontece? Então, a gente analisa muito o processo avaliativo da criança. Então, a gente vai pegar lá toda a avaliação e vai ver quais foram os pontos de defasagem dessa criança. E, em cima disso, gente, a gente cria-se um plano de intervenção. Então, toda nossa criança tem um plano de intervenção que tem dentro desse plano todas as competências do desenvolvimento infantil. Por isso que, mais uma vez, a gente fala, é um modelo robusto, porque não fica uma competência de fora para ser trabalhada. Aí, todos os objetivos, eles são retirados dessa checklist aqui. Então, aqui tem todos os objetivos. Se a criança não fala uma palavra, qual que é o objetivo que a gente tem que trabalhar? Então, não é o achômetro, eu acho que eu vou trabalhar isso, eu acho que eu vou trabalhar aquilo. Não. É tudo embasado, cientificamente comprovado, e esses objetivos são retirados dessa checklist. Nós elaboramos um plano de intervenção e esse plano nós temos, então eu, junto com a minha sócia Iriane, a gente supervisiona a clínica toda. Mas nós temos também as supervisoras que estão abaixo da gente, que fazem todo esse processo de acompanhamento e elas também fazem parte do processo de construção do plano de intervenção. Então, esse plano de intervenção, ele é executado por quem, gente? É por mim, Thaís, terapeuta ocupacional, supervisora do modelo Denver? Não. Ele é executado pelas assistentes terapêuticas. As assistentes terapêuticas são, na maioria das vezes, pedagogas com psicopedagogia, tá? Então, hoje na nossa clínica, todas as nossas assistentes, eu tenho também lá assistente terapêutica que é fisioterapeuta, tem assistente terapeuta que é psicóloga, mas a maioria das nossas assistentes terapêuticas, elas são pedagogas com psicopedagogia, tá? E aí essas assistentes terapêuticas, elas têm a sua sala. A criança que ela vai atender hoje, que é o pacientezinho dela, vai ser paciente hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta. Então, todos os dias esse paciente vai chegar e vai ficar 2 horas com ela, única e exclusivamente. Então, ela tem uma sala própria, cada assistente terapêutica tem a sua sala própria, com todos os seus brinquedos, ferramentas de trabalho. Então, essa criança chegou, ela vai lá embaixo, pega essa criança, vai até a sala
E o que acontece, gente? Nós temos uma fidelidade muito grande lá dentro da clínica, porque os pais podem acompanhar todas as terapias ao vivo. Como funciona isso? Todas as nossas crianças, todas as nossas famílias, cada um tem um canalzinho no Face e a gente, loga aquela criança no Face daquela família. Então, quando a terapeuta, a assistente terapeuta começa a fazer o trabalho, tem ali uma câmera, começa a filmar toda a terapia, o pai que está lá na casa, o pai que está lá no trabalho, ou nós temos casos de pais que estão fora do país trabalhando, mas ele está acompanhando a terapia do filho dele ao vivo. E ele pode interagir ali, mandando mensagens que as nossas supervisoras, que ficam numa sala específica, elas ficam ali acompanhando diretamente o passo a passo de todas essas sessões. Então, é muito transparente o trabalho, todo mundo consegue ver o que está acontecendo, todo mundo, eu digo a família e nós como supervisores. E por que é importante essas filmagens, gente? Por duas questões. Primeiro, que o pai, ele consegue ver uma evolução do filho dele, porque se ele pegar a primeira filmagem do primeiro dia e pegar a última filmagem que passou 3 meses lá, ele vai poder mensurar o tanto de evolução que o filho dele teve, de forma muito real e concreta. E segundo, que quando a gente tem essas filmagens, a gente consegue fazer retroação com as nossas assistentes terapêuticas. Então, o que é essa retroação? Então, toda semana, cada assistente terapêutica tem um horário de supervisão. Então, elas vão até a minha sala, na sala das outras supervisoras, e a gente pega aquele vídeo que a gente viu que tem alguma coisa que não está legal, e a gente fala, olha, gente, tá vendo aqui, na hora que você retirou esse brinquedo, você viu que essa criança ficou nervosa? Então, vamos fazer assim, na hora que você ofertar esse brinquedo de novo, não retire dessa forma, dê um antecedente, dê uma previsibilidade, porque com isso a gente diminui o risco dessa criança ter comportamentos disruptivos, de ficar brava, de querer bater no outro, de querer cuspir, que isso é comum. Então, quando a gente tem esses vídeos, a gente consegue trabalhar muito a fundo. Essas supervisões, elas são diárias, as terapias são filmadas, o pai e a mãe participam. E aí, gente, todos os dias também, elas são obrigadas a fazer coleta de dados. Então, dentro do modelo Denver, qualquer coisa que a criança faz dentro da terapia, a gente faz uma coleta de dados. O que é essa coleta de dados? Na maioria das vezes, a coleta de dados, ela serve para mensurar o que a criança está aprendendo. Eu vou só pedir uma licencinha. Ah, tá bom. Tá joia. Obrigada. Eu fui avisada que eu tenho 10 minutinhos, eu vou dar uma acelerada. Então, o que acontece? Essa assistente terapeuta, ela tem que, tudo que ela faz, ela tem que alimentar uma plataforma. Ela tem um tabletzinho, ela tem um celular, que aquilo que a criança fez, ela vai dando uma pontuação para a criança nesse projeto. Aí o que acontece? No final, aí nós, como supervisoras também, todos os dias olhando se essas assistentes terapeutas, elas realmente estão fazendo essa coleta de dados. Porque a coleta de dados, gente, é fundamental para gerar esse gráfico aqui, ó. Então, esses gráficos, o que significa? Todos os pais, eles têm acesso livre a uma plataforma que eles podem entrar todos os dias e saber, na real, o que o filho dele está fazendo de objetivos terapêuticos. E no final de 3 meses, gera-se um gráfico. Então, só para vocês entenderem, aqui é um gráfico de uma criança que quando ela entrou e ela tinha
todas essas defasagens aqui, ó. Então, ela só tinha adquirido esse pontinho preto aqui. Olha a lacuna que essa criança estava no desenvolvimento dela. Aí o que aconteceu? Ela foi estimulada. Aí o outro gráfico, né, quando nós fomos fazer o outro gráfico dela, então assim, só para vocês verem. Aqui ela entrou em 2021, aí em 2023 a gente já estava num nível super avançado com ela e ela já tinha fechado todos esses parâmetros aqui de competência. E aqui o processo da alta, né? Então, quando a criança ela fecha toda essa lacuna, ela está pronta para seguir o mundo dela. E aí, o que eu quero dizer, gente? Só voltando aqui um pouquinho, que dentro de todo esse trabalho, a gente também ensina a criança a se alimentar sozinha, a se vestir sozinha, a escovar os dentes, o desfraude, né, troca de roupa. Então, tudo isso daqui, como terapeuta ocupacional, eu crio estratégias com a minha equipe e oriento todas essas assistentes terapêuticas, como que elas devem fazer e de que forma elas devem fazer. Depois, eu até gostaria, se alguém tivesse interesse, eu trouxe aqui vários materiais adaptativos. Por quê? Uma das questões é, a criança muitas vezes dentro da terapia, ela não está conseguindo escrever ou ela não está conseguindo comer sozinha. Então, como terapeuta ocupacional, eu crio adaptações para facilitar a vida dessa criança e aumentar a independência dela. Então, algumas dessas adaptações estão aqui. Eu trouxe para vocês algumas adaptações que são compradas e umas que eu adaptei, porque muitas das famílias não têm condição financeira para comprar todas as adaptações que às vezes a gente elenca que é importante para a criança. Então, como terapeuta ocupacional, eu também crio essas adaptações para poder ser de fácil acesso para a família. Então, gente, depois que essa criança, a cada 3 em 3 meses, a gente chama essa família e dá um feedback da evolução dessa criança. E o próximo passo da terapia, ele vai se respaldar nessa avaliação, nessa reavaliação que nós fizemos. Então, se a criança evoluiu bem, ela vai mudar de nível e vai entrar novos objetivos. Então, a gente não fica ali dando murro em ponta de faca, a gente não fica indo e voltando com o objetivo, não. A gente vai fechando cada lacunazinha daquela criança, tá? O modelo Denver, ele trabalha dentro de uma tríade. Então, antes de começar o tratamento com aquela família, eu faço uma pergunta para a família. Vocês estão preparados para poder ajudar dentro do contexto? Se a família fala, olha, Thaís, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não dou conta, a gente nem inicia o tratamento. Por quê? Não tem como, gente, uma criança melhorar ou uma criança conseguir sair desses sinais e sintomas se eu não tiver essa tríade aqui envolvida, que é a terapia, família e escola. Então, isso daqui é importantíssimo. E aí, qual é a relação do modelo Denver com a escola? Então, vocês, gente, a gente sempre orienta todas as escolas que nós temos pacientes em qual é o papel, né, dessa escola. Muitas escolas têm medo, às vezes, de chegar e falar que estão observando ali que aquela criança, aquele aluninho, tem vários sinais e sintomas. Então, o que a gente pede? Que vocês não tenham esse medo, gente. Porque se você, por isso que eu falei no início da palestra, vocês são peças-chaves, vocês são pedras preciosas na vida dessa criança e na vida dessa família. Porque não tem gente que vai estar mais próximo que essa criança do que vocês. Porque vocês, às vezes, algum de vocês que vão querer trabalhar com a parte infantil, vai pegar essa criança, às vezes, com 1 aninho de idade. Começou a ver que essa criança anda em ponta de pé, faz flap quando está feliz, quase não come, não se interage, fica no cantinho dela.
dela. Gente, chega na direção, chega na coordenadora e fala, olha, tô percebendo que o fulaninho ali, gente, tem algumas coisas que tá diferente das outras crianças. E o que vai acontecer? Essa coordenação vai convocar essa família e vai encaminhar para o neuro. E às vezes essa criança, quando volta para o laudo, às vezes ela já volta medicada e volta mais fácil para vocês trabalharem. Porque algumas crianças, gente, elas são tão imperativas que elas não param dentro de sala de aula. Às vezes vocês vão querer fazer uma roda de conversa ali e essa criança não vai sentar. E aí eu digo para vocês, aonde está a colocação de vocês, que é extremamente importante para poder falar de tudo que vocês estão vendo. Então, não tenham medo, gente. Se vocês trabalharam com a educação infantil, começaram a entender sinais e sintomas, viram algumas diferenças, falam, comunica. Porque essa família, quanto mais cedo buscar pelo tratamento, mais rápido essa criança tem a seguir a vida dela, a ter uma melhora na qualidade de vida e tudo mais vai acontecer, tá bom? Eu vou pular um pouquinho, né? A inclusão escolar de crianças com autismo no ensino regular depende de cada escola, como um todo, mas o professor tem um papel essencial. É conhecer o espectro e suas limitações, isso é fundamental. Algumas dicas para quem vai estar aí dentro da escola e vai lidar com crianças, né? Quando você tem uma criança com autismo, mantenha a sala organizada, gente. Não coloque muitos cartazes, muitos estímulos visuais, acabam atrapalhando essa criança, porque geralmente ela já é uma criança com um déficit de atenção. Então, se eu tenho uma sala muito poluída, eu tenho uma criança que ela vai se perder com todo esse contexto. Em vez dela prestar atenção no professor que está lá na frente, ela vai ficar olhando cada papelzinho que está ali. Eu sei que eu vou ter que acelerar, tá? Ensinar, então, às vezes ela faz alguma coisa de errado e a gente fica só assim, não faz isso, não. Em vez da gente ficar falando não, vamos ensinar o que essa criança tem que fazer. Então, se ela pegou ali um papel e colocou na boca, eu não vou só falar não, eu vou falar, o papel não pode, nós vamos ter que deixar aqui, porque a gente muitas vezes vai no automático do não, e a gente não dá estratégias de ensino para essa criança. Estabeleça uma rotina semanal e mantenha ela para o ano todo. O que é essa rotina, gente? É às vezes ter ali num cantinho da sala um cronograma do dia dessa criança. Então, o que essa criança vai ter hoje? Hoje ela vai para a educação física, depois ela vai lanchar, depois ela tem parque, depois ela vem para a escola. Quando eu trabalho uma rotina visual, eu dou previsibilidade, eu dou antecedente, eu deixo essa criança mais calma e eu evito que essa criança muitas vezes se descompense em querer ficar nervosa, em bater no amigo, bater no professor. Barulhos, gente, tumulto, excesso de informações, necessidade de estar atento a esses estímulos. Então, assim, vai ter uma festa da escola, observa se essa criança está preparada para participar de uma festinha do Dia dos Pais, se ela está preparada para som alto. Às vezes essa criança não está. E às vezes, é o que eu falo, se tem uma criança autista dentro da sala e vocês estão fazendo um treino para poder fazer uma apresentação com essa criança, ou do Dia dos Pais, do Dia das Mães, ou festa de Natal, gente, tenha em mente que vocês têm que trabalhar com um espaço real onde vocês vão apresentar. Não adianta vocês apresentar, treinar dentro de uma sala e no dia da apresentação abrir uma tela lá, abrir uma janela, abrir uma cortina e de repente ela se deparar com um auditório enorme. Essa criança não vai apresentar. E vocês têm que ficar atentos se na hora dessa apresentação que vocês estão ensaiando, essa criança não está colocando a mão no ouvido, essa criança não está ficando irritada, porque a maioria das nossas crianças tem uma sensibilidade auditiva.
que quando o volume está muito alto, elas fazem fuga. Ou se tem aqueles aparelhos de luzes, essa criança muitas vezes pode até entrar numa crise convulsiva. Por quê? Porque ela não dá conta de muitos estímulos visuais. Atenção ao bullying, o que as outras crianças vão falar dela. Alguns possuem interesses específicos. E nós, como mediadores, vocês como professores, aproveitem isso. Se ela gosta muito de bicho, se ela gosta muito de animais, aproveite esse tema específico dela e engaje para que o aprendizado comece por aí. E depois vocês vão aumentando. Então, isso daqui é uma dica de ouro, gente. Use temas e assunto específico que ela goste para dar conta do aprendizado. Tenha cuidado sempre ao chamar a criança pelo nome e ter a certeza que ela está entendendo. Às vezes a gente chama João e às vezes o João não está nem aí. Então, observe se na hora que você chamou, ele entendeu que você está querendo falar alguma coisa. Às vezes a ecolalia, crianças que ficam repetindo muitas vezes, às vezes você fala assim, oi, Carlos, agora nós vamos tomar lanche. Aí ele fala, tomar lanche, tomar lanche, tomar lanche. Então a ecolalia também é uma questão que a gente tem que observar muito. E se você perceber que a criança precisa de algum tipo de reforço pedagógico, senta com os pais, conversa com eles, pede um apoio para que talvez eles busquem esse apoio também às vezes fora. Eu vou dar uma aceleradinha, para poder finalizar aqui. Então, o nosso objetivo é que as crianças, a hora que elas atingem todos os objetivos do modelo Denver, elas não necessitem mais de terapia intensiva, tá? Isso significa que, embora possa precisar de algumas terapias adicionais para ajustes finos, mas essas sessões serão bem com menos intensidades e de curta duração, em comparação com todo o tratamento que ela fez do modelo Denver. Aí eu queria só passar o videozinho e finalizar, para vocês com uma frase que eu gosto muito. Então, eu vou passar só para vocês verem um pouquinho como que é, todo o trabalho da Clínica Santé, um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente faz, tá bom? Acho que está sem o volume, não está conseguindo. Não está entrando. Essa é toda a nossa equipe, tá, gente? Mesmo se não sair o volume, eu vou tentando narrar aqui. Toda a nossa equipe, aí nós temos assistente terapêutico, fisioterapeuta, fono, psicomotricista, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, as nossas crianças chegando. Aí é uma das nossas crianças autistas, ela tem um pouco de sensibilidade ao sol, então às vezes chega de óculos, Todas as terapias iniciam de 1 para 1, então essa é uma assistente terapeuta, trabalhando com a criança, única e exclusiva. Aí quando a criança ela consegue sair do chão, já está numa preparação um pouquinho maior, ela vai para a mesa. Ela tentando fazer um engajamento com rotina sensório-social, que é usar o corpo da criança, são nossas supervisoras. Aí é um modelo nosso, lindo, uma criança linda, que entrou com a gente desde 1 aninho. Tá a coisa mais linda já, tá super lapidado. Aí é todo um trabalho, da equipe, dentro das salas.
Aí é um pouquinho da aula de psicomotricidade. Esse é o tio André, nosso psicomotricista. As crianças amam o tio André. Que pena que não tem o som, porque em algum momento algumas crianças falam, fazem algum comentáriozinho. Eu acho que a gente não vai ter tempo, talvez, de passar tudo, não sei como está o tempo. Tá. Essa é a fisioterapia. Então, as crianças também passam pela fisioterapia para trabalhar a parte motora. Aí é o grupo, então quando as crianças já estão numa fase de lapidação, elas já vão para um grupo, tá? Algumas crianças com dificuldade no motor, dificuldade de andar. Ao fono, que faz um trabalho bem direcionado para trabalhar toda essa questão de aumento de repertório, né, da fala. Né, como eu disse, todas as terapias são filmadas. Pode passar um pouquinho para frente, Luana, fazendo um favor. A gente também, né, ensina essas crianças a andar de bicicleta. Então tem todo um trabalho que a gente, quando dá alta, essa criança já está assim, no preparo já bem de lapidação mesmo, já vida que segue. Pode ir mais para o final, Luana, para a gente tentar encerrar com... Aí já são as salas de grupo, tá? Então sempre assistente terapeuta no meio, para ela poder conseguir entender o que todas as crianças querem. Bom, eu acho que tá ótimo, né? Aí é uma sala de integração sensorial, é uma sala que tem tirolesa, que tem escorregador, vários... Pode deixar essa daí, que vários aparelhos para trabalhar a questão sensorial da criança, né? Tem a parede de escalada. Então a gente usa muito essa sala para fazer um trabalho de sensibilização, tá? E aí, gente, é isso. Eu vou colocar uma frasezinha que eu gosto muito, que eu sempre gosto de terminar as minhas palestras deixando algo que vocês possam levar com vocês, né? E algo que para mim me motiva muito cada vez que eu penso nisso. Então, retomando com vocês, né, essa questão da importância do papel de vocês dentro da vida das crianças, eu espero que vocês possam sair daqui hoje com algumas informações, algumas questões, né, do que nós conversamos aqui. E eu sempre gosto de dizer que quanto mais longe uma criança com autismo caminha sem ajuda, mais difícil torna se alcançar. E o autismo, ele não tem cura, a gente se compreende. Então, a partir do momento que vocês, como mediadores, entenderem mais, né, cada vez mais sobre essa coisa linda que é a criança com autismo, vocês vão poder ajudar cada vez mais essa criança a ganhar o mundo e ter uma qualidade de vida muito melhor, tá bom? Convidamos agora a aluna Isabelle Maria, da turma 3º B,
para que faça a honra de entregar um mimo à professora Thais, em sincero agradecimento por seu prestígio e contribuição inestimável ao nosso evento. Sua presença e dedicação enriquecem nossa jornada e ressaltam a importância da colaboração e do respeito mútuo. Calma, Joy. Obrigada.